Minutos de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas, no capítulo 40 ao 47, que nos diz assim: Jesus dirigiu-se a ele e disse-lhe: Simão, tenho algo a te dizer. E ele disse: Dize, ó mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 1 quilo de prata e outro 200 gramas de prata. Não tendo eles com que pagar, perdoou ambos a dívida, pois qual deles amará mais? Simão respondeu e disse: Suponho que é aquele a quem perdoou mais. E ele lhe disse: Falou corretamente. E voltou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Quando eu entrei na tua casa, não me deste água para os meus pés, mas ela regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo, mas ela, desde que entrou, não deixa de beijar os meus pés afetuosamente. Não ungiu a minha cabeça com azeite, mas ela ungiu com perfume os meus pés. Por esse motivo, digo-lhe, foram perdoados os seus pecados, que são muitos. Por isso mostrou muito amor, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, nós vemos, irmãos, que quando essa palavra, ela pode nos trazer respostas que muitas crentes fazem, muitos servos de Deus fazem a respeito da autoridade que Deus dá a essas pessoas. Então o Senhor disse assim, porque Simão, ele viu uma mulher e ele disse que ela era muito pecadora, e que se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber que ela era uma pecadora. Aí, o Senhor disse essa parábola para Simão, dizendo: Simão, aquele que tem mais pecados, maior recebe o perdão. Maior é o perdão que essa pessoa necessita, porque ela tem muito mais pecados do que uma outra pessoa. Então, é isso que o Senhor quis dizer para Simão, né? Que quanto menos pecados você tem, menos gratidão você dará. Mas aquele que tem muitos pecados será muito mais grato ao Senhor. Em Romanos 5:20 nos fala que que o pecado superabundou. A graça superabundou. Então nós podemos identificar como nisso. Quanto mais pecados a pessoa tem, mais superabunda a graça na vida dessa pessoa. Então, muitas das vezes, o Senhor vai lá e resgata um mendigo, um drogado, um assassino. E pelo fato deles terem muito pecados, ali o Senhor derrama a graça dele, batiza no Espírito Santo, levanta e você não se acredita. Daí aqueles que estão lá na igreja não se acreditam que tanta autoridade Deus levantou essa pessoa. Mas essa palavra hoje nos mostra isso, que não porque Deus está dando mais crédito para um e não está dando crédito para outro. É que quanto mais a roupa tá suja, mais precisa d'água. Então é mais ou menos assim, você tá entendendo? Quanto mais a roupa tá suja, mais você vai ter que gastar com água, você vai ter que esfregar. Agora, quando não é uma roupa que não tá muito suja, aí você coloca na máquina e a máquina lava. Você não precisa ter aquele trabalho de você poder esfregar.
Então assim é o nosso pecado. Muitas pessoas não conseguem compreender que estão muito tempo na igreja e não tem essa graça, essa unção, e ali Deus batiza no Espírito Santo e Deus começa a fazer aquela obra tremenda, usa como profeta. Mas por quê? Porque devido à quantidade de pecados que essa pessoa teve, se arrependeu e superabundou a graça em cima dessa pessoa. Então não é porque o Senhor te ama menos e ama mais aquele. A questão é o pecado. A questão é que superabundou porque precisava de uma graça maior, precisava de mais água para limpar. Então Deus, quando derrama a sua graça na pessoa, a graça tem que ser mais do que outras pessoas. Tem pessoas que estão na igreja e nunca foram batizadas no Espírito Santo. E tem aqueles que se convertem, que vêm do mundo, que faz coisas pesadas, e não aquele crente que veio do berço, mas aquele que veio do mundo, que era bandido, que era traficante. Então ali é que é a prostituta. Então aqui está dizendo, Deus está dizendo, Simão, os pecados dela eram tanto que ela está cheia da graça. Ela chorava aos pés do Senhor em arrependimento de tantos pecados que ela teve. Então ela chorava porque ela se arrependeu e a graça de Deus superabundou a vida dela. Então, muitas das vezes, às vezes a gente quer questionar o Senhor. Senhor, mas eu estou um tanto tempo aqui na igreja e eu não tenho essa unção, eu não prego desse jeito, não sou igual a ele. Mas não é assim, irmãos. É porque Deus precisou colocar mais graça em cima dessa pessoa, precisou batizar no Espírito Santo, envolvê-la tudo com a graça de Deus, para que essa pessoa pudesse se livrar de todos os pecados e ficar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Então é isso que aconteceu com essa mulher, que era uma pecadora, né, como todos nós somos pecadores, mas ela reconheceu os pecados dela, diferente deles que não reconheceram o pecado deles, não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse é o engano que vai acontecer no fim dos tempos. No fim dos tempos, aquele que não crê, não está firmado na rocha, que é Jesus, vai se voltar para o glamour, para o luxo, para as palavras que vai querer agradar quando o homem da perdição se levantar, o anticristo. Então os fariseus, eles queriam que Jesus chegasse em glória, todo assim, diferente, se sentando com os ricos, desprezando os pobres, dando crédito para os fariseus, que eram homens ricos daquela época. E assim vai acontecer. Quando os falsos profetas que não creem verdadeiramente no Senhor estão guiados por Satanás, estão envolvidos com o dinheiro, esses vão levantar grande idolatria ao anticristo, porque vão ver ele todo poderoso, que vem no seu carrão, não como Jesus que veio no burrinho ali, todo simples, na humildade. Não, eles querem um homem glamouroso, um homem que chegue todo bonito e venha com palavras bonitas para poder encher o ego daquele que está vazio de Deus. Então, muitos que se dizem, muitos pastores que se dizem, vão cair na lábia do anticristo e vão se render a ele.
Esse é o engano que está acontecendo agora, muito diferente do que a palavra de Deus nos diz. Que o Senhor disse: eu sou manso e humilde, diferente do anticristo que vai chegar se exaltando, totalmente diferente. Mas quando Jesus vir em glória, todo-poderoso, com Deus Pai na sua glória, Deus Pai vindo no trono dele, sentado no trono dele, e Jesus vindo em glória, muitos daqueles dali que idolatraram o anticristo vão se esconder embaixo das rochas e vão dizer: rochas, esconda-nos da face daquele que se senta no trono e da ira do Cordeiro, a ira de Jesus. Então grande vai ser aquele dia, aí grande vai ser o desespero daqueles lá que acreditaram no engano de Satanás, que está usando, que vai usar esse homem, que ele já está na ativa, logo ele vai aparecer para a sociedade, que é o líder mundial, conhecido como homem da perdição e conhecido também como anticristo, todo que é aquele que é contra a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, pela sua infinita bondade, rica misericórdia, Pai. Senhor, não deixa, Senhor, que o teu povo, Senhor, seja enganado, Pai. Senhor, abra os olhos espirituais, Senhor, dos teus filhos, Senhor. Todo aquele que crê e confia em ti, Senhor. Abra, Senhor, os olhos dos teus filhos, Pai, para que eles não sejam enganados, Senhor, pelas armadilhas de Satanás, meu Deus, que escolheu, Senhor, o anticristo, Senhor, para enganar, Senhor, a sociedade, Pai. Mas eu creio, Senhor, que os teus escolhidos, Senhor, estarão com os olhos abertos, Senhor, e ficarão, Pai, na humildade e na mansidão, assim como o Senhor nos pede. E eu te peço, Senhor, derrama a tua graça, derrama a tua glória, Senhor, em nossas vidas. Vivifica, Senhor, o nosso ser, Pai. Restaura, Senhor, os abatidos. Restaura, Senhor, os que estão caídos, que estão entristecidos, Pai. Oh, Jesus, vai derramando, Senhor, a tua graça, Senhor, sobre todos nós que somos pecadores, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.